Estamos ao vivo, meus queridos. Vamos esperar essa galera entrar. Vamos esperar para que eu possa começar a nossa aulinha, tá? Então, se tu está assistindo isso aqui depois da aula ao vivo, pode dar uma passadinha para frente que a gente vai esperar o pessoal entrar aqui, tá? Consegue deixar para mim a tua tela aqui, para eu conseguir ver os comentários do pessoal? Eu vou abrir também essa live lá no Insta para avisar o pessoal que a gente já está ao vivo também. Me digam já, agora no início, como é que tá o áudio para a gente não ter problema nenhum, ok? Eu vou esperar alguns instantes pra vocês me responderem isso para que a gente possa começar sem problema nenhum, tá? Vamos pro YouTube. Tudo certo? O áudio tá bom? O áudio tá bom? Muito bem, meus queridos. Traz esse PC mais pra perto do Luquinhas aqui que ele tem que ler. Beleza, gente? Então vamos chegando. Tá aberta a live aqui pra todo mundo? Show. Então tá, gente. Salve, salve, Matheus. Todo dia, né, meu querido? Salve, Mateusão. Beijo pra ti, meu querido. Gente, vamos chegando. Que hoje é o dia esperado, né? Vocês estavam esperando até hoje, nosso dia com a nossa aula prática. A gente vai ter agora a nossa aula prática em inglês aqui, tá? Ao vivo. Mas, como vocês sabem, depois eu vou colocar uma página pra vocês, tudo bonitinho, com os botões em cada um dos idiomas que vocês quiserem aprender, tá? Mas não se preocupem, tá? Qualquer pessoa em qualquer nível de inglês vai absorver muita coisa nessa aula aqui, tá? Então, fiquem aqui porque a aula de inglês vai estar sensacional. E se tu já clicou no botão, tá lá na página já amanhã ou depois, clicou no botão de alemão, por exemplo, vai ter aula de alemão aqui que eu vou fazer os cortes pra ti, porque a aula já tá pronta, já gravada que eu gravei antes, beleza? Agora ao vivo é de inglês. Show, gente! Tudo certo? Então eu vou pedir aquilo que eu peço sempre pra vocês, tá? Compartilhem com os parceiros de vocês, porque olha só, a gente tava com uma meta aí de 500 curtidas antes de começar a live. Quase chegamos, tá? Então, o que eu vou pedir pra vocês? Eu vou pedir para que a nossa audiência aumente, tá? A nossa audiência tem que aumentar, porque nos outros dias a gente tinha mais de 1000 pessoas ao vivo. Então, hoje a gente tem que ter perto disso, pelo menos, tá? E aí a gente vai ver se vai dar o presentinho extra ou não, ok? No final, já tinha um presentinho feito pra vocês, mas eu tava planejando um outro. Se a gente chegar perto de 1000, a gente vê com vocês, tá? Eu vou confiar em vocês, então compartilhem com os amigos de vocês, tá? Mandem o link da nossa live, tá? Eu mandei no Telegram agora, isso daí. É só clicar no link e mandar para todos os grupos de WhatsApp que vocês tiverem, ok? Eu espero um minutinho vocês e a gente já começa, ok? Um minutinho e valendo, ok? Compartilha com o máximo de pessoas possível que a gente tem que aumentar isso daqui, ok? Estamos com 405 agora. Vamos aumentar isso daí. Não esqueçam de dar o like também. Não esqueçam de dar o like, é importante. Não, isso daí eu vou avisar daqui a pouco. Fica cuidando desse negócio aqui, ó. Que ele tá saindo, o celular tá bugando. Ele sempre dá um aviso que ele pausa a live no Instagram. Beleza? Então tá, meus queridos. Show? Mais 20 segundinhos e a gente começa. Ai, gente, vocês são demais. Quero um beijo, Luquinhas. Um beijo, Wagner. Um beijo pra ti, meu querido. O poliglota mais hidratado desse mundão tem que ser, né? Senão a gente fica desidratado, não tem energia pra ensinar pra vocês. Beleza, gente? Então tá bom. Gente, vamos ir compartilhando esse negócio aí. Tem que chegar. Beleza? Show de bola. Então, meus queridos, a gente tem alguns avisos importantes, tá? Pra quem tá aqui pela primeira vez, eu acredito que seja a minoria, mas se tu tá aqui pela primeira vez, eu vi algumas pessoas me perguntando hoje, se é a tua primeira aula da maratona, seguinte, a gente tem 2 outras aulas, beleza? Como que tu acha elas?
no meu canal tem aqui, na descrição, se eu não me engano, tem o link para as aulas. Se não tiver, é só procurar no meu canal que tá bem tranquilinho de achar, ok? Também lá no Telegram, eu mandei todos os dias os links de todos os conteúdos, então é só ir pro Telegram e pegar esse conteúdo também, tá? Por quê? Porque hoje é a nossa terceira aula, então tinham 2 outras aulas que vocês precisavam ter assistido antes de assistir essa daqui, né? Então, na primeira aula, o que a gente teve? A gente teve a live com os 5 erros principais, que as pessoas cometem ao aprender novos idiomas, beleza? Esse é o primeiro erro. Primeira aula. Segunda aula, o que teve? Todo o método que eu aprendi com os maiores poliglotas do mundo, beleza? Todo o método, sem filtro, todo ele, 5 passos, e vocês têm que assistir isso também para poder agora finalmente ver a aula prática, tá? Que é a parte em que eu prometi para vocês que eu ia mostrar o idioma, ok? É isso que eu tava te falando, ó. Tem que vir aqui e arrumar. Beleza? Então, show. Segunda coisa, gente. Novamente, domingo agora, a gente vai ter um encontro no Zoom, tá? Vocês precisam baixar o Zoom para poder participar, ok? O link para participar da chamada no Zoom, que é um aplicativo em que a gente pode ter um contato ainda mais próximo, ok? Eu deixei alguns links na descrição para vocês, tanto para PC, tanto para Android, tanto para iOS, para que vocês tenham, assim, não tenham desculpas para não baixar. É tranquilinho, só clicar no link, baixar e esperar. No domingo eu vou mandar o link para vocês logo antes de começar a nossa reunião, ok? Então é só clicar no linkzinho e entrar, beleza, gente? Esse é o segundo recado. Terceiro recado, o presente que eu prometi durante a semana inteira para vocês, aquele material super completo que eu falei em PDF, ok? Vou mandar para vocês depois dessa aula lá no Telegram. Mas não adianta sair no meio da aula e depois achar que vai conseguir acessar, sabe por quê? Porque o Luquinhas pensou o seguinte: eu vou presentear as pessoas que ficarem até o fim da aula comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PDF e vou deixar uma senhazinha nele, tá? Uma senha nele, e essa senha eu vou falar para vocês só no final da aula. E assim, vou falar, não vai estar escrito em lugar nenhum, vou falar essa senha para vocês e vocês vão pegar ela, ok? E aí vocês vão poder acessar lá no nosso PDF, beleza? Que vai estar lá no Telegram. Esse é o terceiro aviso. Quarto aviso, amanhã a gente tem uma das lives mais importantes pra gente aqui no... Eu vou trocar de lado aqui rapidão o nosso Insta, senão vai ficar dando ruim aqui. Tá de boa. Ok? Amanhã a gente vai ter uma live bônus, tá? E é a live bônus mais importante, digamos, porque a primeira live bônus, que foi na terça-feira, lá no Instagram, a primeira live bônus, ela teve... como é que eu posso dizer? Ela foi sobre os principais segredos dos poliglotas. Ontem a gente teve uma live bônus no Insta que foi sobre as principais dúvidas de vocês. Mas amanhã vai ter muito conteúdo na live do Instagram, tá? Eu vou ensinar para vocês quais que são as técnicas de memorização que eu utilizei, que eu utilizo e vou continuar utilizando. E todos os meus alunos utilizam, todos os poliglotas, maiores poliglotas do mundo também utilizam. Então amanhã, live bônus, ok? E por que tem esse negócio aqui, ó, esse YouTube gigante? Por quê? Eu não sei por que cargas d'água. Até agora eu não pedi pra vocês se inscreverem no canal, cara. Porque assim, quem não me conhecia antes, eu tava só lá no Instagram, ok? Durante muito tempo eu só produzi conteúdo no Instagram. Agora a gente tá indo pro YouTube. Antes de começar a maratona, eu produzi um vídeo muito legal pra vocês. Fiquei bem feliz com o feedback mesmo, porque foi o primeiro vídeo de todos e bombou, assim, pra um canal que comecei agora, semana passada. Tá muito legal o feedback de vocês, então já se inscrevam e ativem as notificações, porque não faz sentido se inscrever e não ativar as notificações, porque quando vier vídeo novo vocês não vão receber. E cara, eu vou produzir um conteúdo muito massa pra vocês, tá? Então confia no Luquinhas aqui, que o Luquinhas tem palavra, tá? Então já te inscreve aqui antes de qualquer coisa, não pedi ainda durante a maratona, então vou pedir agora, tá? Se inscrevam no canal, porque vai ser muito massa depois da maratona também. Beleza, gente? Então, antes da gente começar o nosso conteúdo em si, eu preciso avisar o que vai rolar, ok? Como que eu preparei essa aula daqui? Olha só, a nossa aula, como eu falei, é para todos os níveis, né? Então, começando do zero, tu vai ter compreensão, tu vai entender, beleza? Tu vai entender a aula. Quem já está no intermediário vai aprender coisa nova. Quem está no avançado vai aprender coisa nova. Preparei justamente para isso, para que todo mundo aproveite demais. Beleza? Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula prática de alemão. Aqui é o nosso quadro em que eu vou mostrar tudo o que eu preparei para vocês para essa aula.
Nessa aula de alemão aqui, o nosso objetivo não é ficar vendo os diálogos que a gente viu em outras aulas, por exemplo. Por quê? Porque eu conheço vocês e eu sei que a maioria de vocês não tem um conhecimento tão elevado de alemão, tá? Então se eu colocar um diálogo aqui para vocês, vocês vão ter bastante dificuldade em entender. Então eu preparei uma dinâmica diferente. Vocês vão ver o que é a seguir. Então o que eu fiz? Eu peguei um tópico que aterroriza os estudantes de alemão, que são as declinações, tá? Muita gente que aprende alemão, a maioria das pessoas tem muita dificuldade com declinação. Por quê? Porque declinação é um negócio que não tem no português, não tem nas línguas latinas em geral. E eu quero mostrar para vocês, começar a apresentar isso, tá? É um assunto bem extenso, é um assunto que levaria, assim, várias aulas para eu explicar, mas eu condensei aqui a ideia principal, tá? Mas já saibam de antemão que o que vocês vão ver aqui é uma introdução a essas declinações, mas toda a lógica por trás eu vou ensinar aqui. Tudo que vocês precisam entender cognitivamente tá aqui, através de muitos exemplos. Como eu falei para vocês, gramática se aprende através de exemplos, beleza? Então, gente, o objetivo da aula de hoje aqui não é a gente aprender gramática e ficar decorando coisa, decorando. Não, eu quero ensinar os conceitos para vocês, ensinar qual que é a lógica do idioma, beleza? Como eu falei para vocês nas outras aulas. A lógica do idioma é importante, a gramática é importante, ela que vai botar junto os nossos tijolinhos, que são as palavras, tá? A gramática e a lógica do idioma a gente tem que entender ela, mas depois a gente tem que consolidar isso para ser fluente de fato, tu precisa, né, automatizar isso. E não é com uma aula que tu vai fazer. Nessa aula aqui tu vai entender o conceito para quê? Quando tu vê essas estruturas depois, tu já saiba reconhecer o que é o que e o que está acontecendo na frase. Por quê? Quando eu estava aprendendo alemão, eu aprendi com um professor nativo, tá? Era professor particular, enfim. Só que, infelizmente, ele não sabia as minhas dificuldades, como um aluno brasileiro, tá? Então, eu demorei muito para aprender essas declinações aqui. Eu demorei muito para entender qual que era a lógica por trás dessas coisas. E eu vou te passar aqui de uma maneira muito simples, tá? Tu vai ver que não é um bicho de sete cabeças, é muito tranquilo de entender, desde que explicado da maneira certa, tá? E esse meu professor, adoro ele, mas naquele momento ele não soube me explicar da maneira que eu precisava. E eu vou fazer isso por ti hoje. Durante a nossa aula também, eu vou te fazer algumas observações de pronúncia. Por quê? O alemão não tem uma fonética tão diferente do português quanto o francês, por exemplo, mas tem alguns sons que precisam ter atenção, tá? Eu vou dar uma atenção para vocês aqui na pronúncia também, enquanto eu for desenvolvendo a aula, beleza? Então vamos para o nosso primeiro quadro, beleza? Isso aqui é o que a gente vai decorar, a gente vai aprender durante a aula. Normalmente, gente, infelizmente, quando a gente aprende alemão, a gente simplesmente é jogado isso daqui, jogam essa tabela pra gente e a gente tem que decorar ela para fazer uma prova lá no nosso curso. Só que decorar isso aqui, tu não vai decorar. Eu nunca consegui decorar isso aqui. Hoje eu sei ela de cor porque eu aprendi depois de muito tempo da maneira que eu vou ensinar pra vocês hoje, de maneira simples, tá? Mas isso aqui, decorar isso aqui, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque é muito chato, tá? É muito chato. Hoje eu vou ensinar pra vocês 3 tipos de declinação, tá? E tem um 4º tipo de declinação ainda que ele é bem mais tranquilo, mas se eu fosse explicar aqui ia ficar gigante a aula, tá? Então eu decidi pegar os 3 principais, porque o outro, que é o genitivo aqui, ele não é tão utilizado. Ele é utilizado sim, mas esses aqui são os principais, tá? Esses 3. Beleza. Então, o que significam essas declinações aqui, esses negócios que estão escritos aqui? Olha só, gente. A gente tem aqui artigos. A gente vai se basear nos artigos que são o tipo de declinação mais fácil, tá? Então, tudo que vocês estão vendo antes das palavras principais é um artigo. O que é o artigo? É o, a, os, as, ok? Esse é o artigo do português. O, a, os, as. Algumas observações aqui, tá, gente? Esse der é o artigo masculino. Beleza? Die é o nosso artigo feminino, beleza? O das é o nosso artigo neutro. Em português a gente não tem um artigo neutro, beleza? Mas em alemão a gente tem, ok? Então a gente tem feminino, masculino e neutro. E em alemão é bem aleatório isso, não tem uma regra que te diga, se for
tal palavra vai ser masculino, se for tal palavra vai ser feminino. Não tem uma regra. Tem esses 3 gêneros e a gente tem que aprender todos os substantivos que a gente for aprender, a gente aprende com esse artigo, vai ficar bem mais fácil pro nosso aprendizado, tá? Então essa já é uma dica para vocês que forem aprender alemão, sempre que forem aprender um substantivo novo, uma palavrinha, um nome novo, aprendam com o artigo, tá? E aí vocês vão ter muito mais facilidade depois em falar. Por isso que os gringos, os alemães têm dificuldade de falar português e eles ficam trocando a pão, o casa, né? Por quê? Porque eles têm 3 artigos na língua deles, os alemães, e quando eles falam português eles só têm 2, aí eles não sabem qual botar, beleza? Essa é a dificuldade deles também, e a nossa dificuldade é aprender alemão, beleza? E depois a gente tem no plural die também, ok? Die é os e as, é para todos os gêneros no plural, ok? É só um artigo pro plural. E aí, beleza, olha só, eu coloquei aqui cores específicas para vocês, tá? Cores específicas. Como assim? Para masculino eu botei azul, para feminino eu botei vermelho, para neutro eu botei verde e para plural eu coloquei laranja, tá? Isso é importante, por quê? Porque ao longo da aula vocês vão ver que eu vou usar essas cores para vocês já reconhecerem qual que é masculino, qual que é feminino, qual que é neutro, qual que é plural, ok? Isso é importante. Vocês vão ver durante o estudo de vocês, se vocês estiverem começando, eu já falo para vocês que durante o estudo esses gêneros são importantes, tá? Se tu já tá na tua jornada aí aprendendo o alemão, tu já deve ter percebido que esses gêneros são muito importantes. Então, vamos começar a nossa aula falando de nominativo. O que é nominativo? Nominativo é a nossa primeira declinação, ok? Antes de explicar o que é a tal da declinação, eu vou primeiro explicar o nominativo, depois eu vou explicar o acusativo, depois o dativo, e aí sim vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Mas presta atenção aqui. O que é o nominativo? Nominative. Tá? Nominative é um dos casos do alemão. Quando que eu vou usar o nominative? O principal caso que eu vou usar é quando a gente tiver o sujeito da frase. Ah, Lucas, mas eu não sei o que é sujeito, eu não gosto de gramática. Beleza. Então pense que o sujeito é simplesmente o cara que faz a ação da frase. Beleza? Então aqui, ó, o menino joga futebol. Der Junge spielt Fußball. Der Junge spielt Fußball. Então, o menino joga futebol. Tá, quem é que tá jogando futebol? Ah, é o menino, né? É o menino. Quem que joga futebol? É o menino. Então, a gente sempre se pergunta, quem que tá fazendo a ação? Quem que tá fazendo a ação do negócio? É o menino. Então, esse é o sujeito da frase, beleza? E o nominative, ele vai ser usado basicamente para isso, tá? Na maioria dos casos, para isso. Como essa aula é uma aula mais simplificada, que eu não quero ficar 6 horas falando para vocês aqui, como essa aula é mais simplificada, eu simplifiquei a explicação de cada um das declinações, cada uma delas, tá? Então a gente vai ver um caso específico de cada declinação, beleza? Mas existem outros. Eu quero que vocês estejam cientes disso, ok? É uma aula que a gente vai falar principalmente das coisas mais importantes, beleza? Então aqui, o menino joga futebol. Der Junge spielt Fußball. Ok? O menino joga futebol. A gente tem um nominativo aqui. Quais que são os 3 artigos do nominativo? Olha só. Die para feminino, der, a gente não fala der, tá? A gente fala der e depois das, ok? Pro neutro. Pro plural, a gente vai ter die, ok? Die. Então, todos esses caras aqui, eles correspondem ao o, a, os e as, beleza? Eles correspondem ao o, a, os e as do português. Por enquanto, o que eu quero que vocês façam é guardar esses caras aqui. Guardem esses caras aqui, beleza? Então, já peguem um papel, uma caneta, para anotar bem tudo que vai ter na aula, porque vai ter bastante informação. Então, olha só. Esses caras aqui são os artigos do alemão, os mais comuns, ok? Beleza. Die, der, das, die. Ok? Beleza. Guardem essa informação que vai ser importante daqui a pouco. Ok? Show de bola. Eu coloquei alguns exemplos para vocês em aplicação de frase, tá? Só para que vocês se familiarizem com a língua e daqui a pouco a gente vai fazer um contraste com os outros. E aí vocês vão entender melhor. Ok? Então olha só. Primeiro exemplo. A mulher é loira. Die Frau ist blond. Die Frau ist blond. Então, a mulher é
loira. Die Frau ist blond. Aqui a gente tem o nosso artigo feminino. Die, a gente corresponde para a, ok? No segundo exemplo, a gente tem der Tisch ist weiß. Der Tisch ist weiß, ou seja, a mesa é branca. E aí tu pensa, Lucas, mas espera aí, aqui não é masculino, a tradução fica para feminino. Como assim? Exatamente. Gente, o alemão, ele não tem correspondência de feminino e masculino com o português. Então, algo que é masculino em português pode ser feminino em alemão. Algo que é feminino em alemão pode ser masculino em português, vice-versa, entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, a mesa em português, der Tisch é masculino em alemão. Em português é feminino, em alemão é masculino. Então, tem essa diferença também, ok? Beleza, a gente usou aqui um artigo do nominativo porque der Tisch é o sujeito da frase, beleza? Beleza. Depois, die Männer, os homens. A gente está com a palavra homens no plural. Die Männer arbeiten, ok? Os homens trabalham, Então, a gente tem aqui mais um artigo do nominativo, ok? Por enquanto, eu sei que está obscuro, mas eu já vou explicar para vocês direitinho, ok? Depois, vamos lá. Acusativo. O que a gente tem no acusativo? A gente tem uma função diferente, tá? No nominativo, a gente tem o sujeito, né? Só que no acusativo, a função do acusativo não é a de sujeito. A função do acusativo é algo ou alguém. Seria o tal do objeto direto que a gente aprende lá na escola. Mas eu não quero que tu saiba esse nome, tá? Eu só quero que vocês vejam os exemplos. Então, olha só o negócio. Der Mann sieht das Kind. O homem vê a criança. Beleza. O homem vê algo, ok? E esse é a didática do negócio. O homem vê algo, ok? Eu faço algo. Eu gosto de algo. Eu bebo algo. Esse algo é o meu objeto direto, tá? Mas eu não quero que vocês saibam esse nome porque a gente se assusta com esse nome. Então, simplesmente pensem em algo. Algo. É tipo o complementinho do verbo, tá? Eu falei o verbo ali, e aí o que vem depois é o nosso algo ou alguém, ok? Eu gosto de alguém. Eu amo alguém. Eu como algo, ok? Por isso que eu botei aqui, algo ou alguém. Algo ou alguém. E a pergunta que a gente tem que se fazer aqui, ao ver a frase, para ver se algo é acusativo, é o seguinte: quem que o homem vê? O que o homem vê? A resposta? A criança, das Kind. Beleza. Então, se eu estou respondendo essa pergunta aqui, eu tenho um acusativo. Por quê? Porque eu estou falando de algo ou alguém. Beleza? Então, deu para entender que o acusativo é algo ou alguém, é algo que vem depois do nosso verbo, tá? E ele está complementando ele. Beleza? Por outro lado, a gente tem aqui, der Mann, que está no nominativo. Por quê? Porque der Mann é o sujeito da frase, como eu falei para vocês. Então aqui a gente começa a ver um contraste entre os dois, ok? Entre o nominativo e o acusativo. Qual que é a função do nominativo? Normalmente é ser o sujeito da frase. Do acusativo é ser este complemento, é ser esse algo ou alguém depois do nosso verbo. Beleza? Simples assim. E, gente, eu não sei por que complicam tanto, tá? É simples assim, beleza? Mas quando eu fui aprender, eu tive muita dificuldade porque não me explicaram desse jeito. Não me disseram simplesmente que o nominativo tinha a função de sujeito e que o acusativo tinha a função de algo ou alguém. Eles simplesmente me jogaram aquela tabela lá que eu mostrei pra vocês no início e falaram, te vira, sabe? E a gente se sente perdido. Então, ter essa explicação é muito importante, ok? Mas vamos seguir, porque a gente tem que fazer mais contrastes ainda e ver mais exemplos. Beleza? Então, olha só. No acusativo, a gente tem uma pequena mudança nos artigos. Pequena mudança. E a única mudança, na verdade, é esse den aqui. Den. Den é o artigo masculino no acusativo. Então percebam o que a gente está fazendo aqui. A gente tinha o nominativo, né? Com esses artigos aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Esses artigos no nominativo,
Eles todos significam o, a, os, as, ok? É aquilo que a gente conhece normalmente, tá? Aí beleza, são artigos no caso nominativo. Beleza, aí a gente vê no acusativo, a gente também tem os mesmos artigos, só que no caso acusativo. E aí a gente muda apenas o masculino, tá? Os outros ficam iguaizinhos, a gente escreve igual, pronuncia igual, mesma coisa, tá? A única coisa que muda é esse den aqui, esse den. E eu vou mostrar para vocês como ver a diferença entre nominativo e acusativo nos próximos exemplos. Nessa página aqui, o que a gente tem? A gente tem alguns exemplos em que a gente vai ver acusativo e nominativo na mesma frase. Então a gente sempre, normalmente a gente tem um sujeito na frase. Então aqui ó, nós, wir, essen die Torte. Wir essen die Torte. Então a gente come algo. A gente come algo. Esse algo é Torte. Então, die, a gente usa o die aqui como acusativo. Beleza? Mas como a gente não consegue ver uma diferença do artigo nominativo para o acusativo no feminino, porque é die e die, a única diferença que a gente tem entre os artigos de nominativo para acusativo é masculino, a gente vê aqui embaixo dois exemplos com masculino. Então perceba aqui nesse exemplo. Eu tenho ich sehe den Mann. Ich sehe den Mann. Ok? Eu vejo o homem. Ich sehe den Mann. Olha só a diferença com se eu usasse o der. Aqui eu não posso usar der, que é o nosso artigo no nominativo masculino, ok? Por quê? Simplesmente porque o der ele tem que ser nominativo, ele tem que ser um sujeito. O der, o artigo der, ele só pode ser usado como sujeito da frase. Nesse caso aqui, o meu substantivo masculino, a minha palavra masculina, ela não está com uma função de sujeito, ela está com uma função de algo. Como assim algo? Ich sehe den Mann. Eu vejo algo, beleza? Então esse den Mann a gente usa no acusativo. Da mesma forma, a gente fala aqui, ó, Maria kennt den Lehrer. Maria kennt den Lehrer. Maria conhece o professor, tá? Maria kennt den Lehrer. Maria conhece o professor. Então esse den Lehrer me denota que eu estou no acusativo, porque Maria conhece algo ou alguém. Nesse caso é um alguém, é um professor. Então, qual que é a função da palavra Lehrer aqui? A função é de sujeito ou a função é de algo? É de algo, né? Então, den Lehrer vai estar no acusativo. Se eu tivesse, por exemplo, o professor conhece o professor, tá? Só um exemplo aqui. O professor conhece o professor. Eu falaria, der Lehrer kennt den Lehrer. Percebe isso? Então, der é o nosso artigo do nominativo, que se escreve der, tá? Der. Aí ficaria no lugar de Maria aqui. Der Lehrer kennt den Lehrer. Por quê? Se eu tivesse professor aqui também, eu teria um sujeito. Então eu usaria o nosso artigo no nominativo. Agora, se eu tenho um professor também na função de coisa ou algo ou alguém depois do verbo, a gente tem o acusativo, beleza? E a gente usa esse artigo aqui e não o der que a gente viu lá antes no início da aula, ok? Fazendo esse contraste aqui então para vocês. Por enquanto, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Antes do verbo, a gente tem o nosso sujeito, tá? No português também a gente tem eu gosto de banana, eu gosto de batatas, eu faço exercícios, tá? Esse eu é o sujeito da frase e ele vai estar sempre antes do verbo, tá? Sempre antes do verbo. Aqui, normalmente, as frases se constroem dessa mesma forma, sujeito, verbo e o resto da frase. Então, o que tu tem que guardar é que, se vem antes do verbo, a gente tem um nominativo normalmente, tá? Não vou falar sempre, mas normalmente tem um nominativo. Depois do verbo, a gente tem dois tipos de caso. O primeiro a gente já viu, que é o acusativo, aquele algo, aquele alguém, ok? E o segundo tipo de caso, que as pessoas temem mais, é o dativo, ok? É o dativo. Dative, ok? O dative, ele é um outro tipo de declinação, ok? Que vem também depois do verbo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona basicamente.
Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês quais que são os artigos. Quais que são os artigos do dative, tá? Os artigos do dative são esses aqui. E aí tu já deve estar com, né, a anteninha ligada e falando, meu Deus, Lucas, mas você errou aqui, você disse que o feminino é der, mas eu vi lá no nominativo que der é masculino. Você observou certo, mas isso aqui também tá certo. O que tá escrito aqui tá certo. No dativo, o feminino fica der, beleza? O masculino fica dem, dem. E perceba, eu não falo den, den. No português, eu boto a minha língua pra trás se eu fosse falar isso, né? Eu falo den. Mas, no alemão, a gente fala dem, dem. Bota os dois lábios junto aí, tá? Isso é importante. Dem, dem. No neutro, a gente também tem dem, mesma coisa, beleza? E no plural, a gente tem den, den, ok? Com uma particularidade, que o teu substantivo vai ganhar um N no final. Eu vou mostrar exemplos para vocês para ficar mais claro, ok? Então vamos lá, olha só. Exemplo aqui, ó, comparando os três tipos de declinação, tá? A gente tem primeiramente o exemplo de maçã, ok? A maçã, e todos esses casos aqui, todas essas junções de palavras, todos esses artigos, se eu for traduzir uma frase para o português, vão ser a maçã, ok? A maçã. Só que dependendo do caso a gente usa um ou outro. E isso não tem no português. Não tem no português. A gente sempre traduz para a maçã no português, que é apenas um caso, mas no alemão a gente tem mais casos, e aí o artigo vai mudar dependendo do caso que tu tiver. Ok? E isso é a dificuldade dos brasileiros, não entender isso. Só que assim, gente, uma vez que tu entende isso aqui e começa a praticar isso, pratica com constância todos os dias, tu vai começar a assimilar isso de maneira muito natural. E eu falo por experiência própria, tá? Porque assim, num primeiro momento, eu ficava, eu não sei se eu vou conseguir entender isso aqui. Gente, com um pouco de prática, isso se torna natural. Tu simplesmente olha uma frase e aí tu vê que vai sair naturalmente, sabe? O negócio sai naturalmente. Quando tu tem aquilo internalizado em ti, tu entende a lógica daquela coisa, entendeu? Então vocês estão entendendo a lógica aqui, mas o que vai automatizar para vocês no cérebro é a prática. Eu não quero que vocês aqui saiam dessa aula acertando tudo, pelo amor de Deus. Declinação é um assunto que a gente precisa aprender com bastante calma, tá? Porque é diferente do português, então não se culpe se tu pensa, eu estou com dificuldade. Isso é normal, tá? Eu também tinha dificuldade. Beleza? Até que eu sei tanto disso que eu estou ensinando agora. Beleza? Então é tudo um passinho de cada vez, como eu falei pra vocês. Ok? Então voltando pra cá, a gente tem a comparação de nominativo, acusativo e dativo com o artigo masculino, tá? Então olha só. Der Apfel, den Apfel, dem Apfel. Ok? Depois, no plural, a gente tem die Äpfel, die Äpfel, die Äpfel e den Äpfeln. Então, isso aqui serviu basicamente para eu te mostrar que no dativo, quando a gente tem plural de uma palavra, no dativo a gente mete o N aqui, tá? Quando a palavra está no dativo, a gente bota um Nzinho ali para fazer o plural dela também, ok? Uma particularidade do alemão. E cara, eu não consegui entender por que daquele N ali. Porque assim, eu aprendi o dativo, tá? E o meu professor nunca me falou isso. Sério. Ele nunca me falou que tinha esse N aqui no plural. E aí eu lia coisa, eu lia artigos, eu lia textos, enfim. E aí, às vezes, aparecia uma palavra tipo isso aqui, ó. Eu sei que Apfel é o singular da palavra maçã. E aí o plural é maçãs, que é Äpfel. Beleza, eu sei o plural. Só que às vezes aparecia Äpfel com N. E eu ficava, mas por que isso, sabe? Não entendia por quê. Justamente por isso, porque no dativo, quando a gente tem o nosso plural, maçãs, ou qualquer outra palavra, a gente bota o N, ok? A gente bota o Nzinho ali porque o alemão é assim, tá? Não tem porquê disso. Mas eu não sabia disso por muito tempo, porque o meu professor não me explicou. Então eu estou dizendo aqui que quando tu vê um N estranho, provavelmente é do dativo, tá? Beleza.
Depois, a comparação dos artigos femininos, ok? No nominativo é die, no acusativo die e no dativo der. Então, die Frau, der Frau, a mulher. Frau é mulher, tá? Então, a gente tem os artigos aqui no dativo e a gente vai ver alguns exemplos importantes. E esses exemplos, eles vão trazer todos os casos, tá? E agora sim vocês vão começar a entender bem qual que é a diferença de cada um. Então, olha só. Qual que é a função do dativo? Qual que é a função do dativo? A principal função do dativo. Existem outras funções que eu não vou abordar nessa aula aqui, mas a principal função do dativo é a seguinte: a alguém, para alguém. Eu não vou te falar que é objeto indireto, vou te falar que é a alguém, simplesmente isso, tá? Lembra que o acusativo, a função era algo ou alguém? Beleza, aqui no dativo é para alguém, a alguém. Vocês vão entender direitinho com os exemplos, tá? Então, olha só. Der Mann bringt der Frau eine Blume, ok? O homem traz uma flor para a mulher. Vamos analisar isso aqui com calma. Olha só. Der Mann, masculino. Temos o artigo masculino, ele está com o sujeito aqui, ele está como sujeito, ok? O homem é o sujeito da frase, então a gente tem nominativo aqui nessa frase, beleza? Aí a gente tem o verbo bringen, que é trazer, ok? Quem já sabe inglês começa a fazer algumas assimilações aqui, porque to bring em inglês é trazer, beleza? Então, depois o que vem? Vem o dativo. O que é o dativo? O dativo é para alguém, ok? Então, esse artigo aqui é feminino no dativo. Aqui tá a colinha para vocês. O que significa der Frau? Der Frau significa para a mulher. A mulher, eu tô dando para a mulher, ok? Tô dando para a mulher. Só que no alemão, isso vem antes. No português, normalmente eu falo assim, o homem traz algo para alguém, né? Algo para alguém. Traz a flor para a mulher. Mas no alemão a gente tem essa inversão aqui, ó. No alemão a gente bota a mulher uma flor. O homem traz para a mulher uma flor, entendeu? No alemão tem essa troca de para alguém e depois fala o algo. Eu dei um presente para o meu amigo. No alemão eles falam, eu dei para o meu amigo um presente. Beleza? Essa é a diferença. Então o dativo, quando a gente tiver uma frase comum, a gente tem o dativo antes do acusativo, ok? Normalmente. Show? Então olha só. A pergunta que eu faço aqui para descobrir quem é o dativo é a seguinte: para quem que o homem traz uma flor? Para quem que o homem traz a flor? E a resposta é der Frau, para a mulher, ok? Essa é a função principal do dativo. Aí beleza. Depois do dativo eu tenho o acusativo. Eu tenho eine Blume. Ok? Nesse caso eu tenho um acusativo, beleza? Acusativo, porque basicamente o que o homem traz? O homem traz algo para alguém. Esse algo é o meu acusativo. Como eu falei para vocês, a função do acusativo é algo. Para alguém, o dativo. Então a gente tem aqui nominativo, depois dativo e depois acusativo. Beleza? Claro isso? Beleza. Anotem, pausem se quiserem anotar, tá? Porque é um conceito que a gente, no início, tem um pouco de dificuldade de assimilar, mas essa é a lógica, beleza? Show de bola. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Outro exemplo de verbo. Agora os exemplos começam a ficar mais claros porque a gente começa a usar verbos que usam o algo e o a alguém. Eu posso falar, eu dou algo para alguém, eu presenteio algo para alguém, eu envio algo para alguém, ok? Então, esse tipo de verbo que dá pra gente usar esses dois tipos de declinação são muito úteis pra gente conseguir comparar um com o outro. Então, olha só. Sie schickt dem Onkel einen Brief. Tá? Então, olha só. Sie, ela. Schickt, envia. Dem Onkel é para o tio.
ao tio. E einen Brief é uma carta. Então, olha só. Ela envia uma carta para o tio, ao tio. Então, da mesma forma que a gente viu antes, gente. O einen Brief é o quê? O dativo, o dem Onkel, é para quem, a quem, ok? Eu simplesmente poderia falar, ela envia uma carta. Ela envia uma carta, beleza? Ela envia algo. Ela envia algo, beleza? Então, ela envia uma carta seria sie schickt einen Brief. E deu. Isso seria acusativo simplesmente. Mas se eu quero dizer para quem que a pessoa enviou, beleza. Então, eu vou falar dem Onkel, para o tio. Aí eu vou usar o nosso artigo no dativo, ok? E aí eu vou dizer dem Onkel, ok? Não vou dizer der Onkel, não vou dizer den Onkel, que são os artigos masculinos em outros casos. Eu vou dizer dem porque eu estou falando para quem que eu estou enviando, beleza? Essa é a lógica, ok? Show de bola. Agora a gente tem mais alguns exemplos para, assim, deixar completamente claro, tudo claro para vocês. Olha só. Ich sage, eu digo. Eu digo adeus para o homem. Olha só, adeus é auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sim, é uma palavra grande. Temos que aprendê-la. É a vida, tá? Então, auf Wiedersehen é adeus. Tchau. Até mais ver. Bon voyage. Arrivederci. Tá? Ich sage auf Wiedersehen. Ich sage auf Wiedersehen é eu digo adeus. Só que, se eu quero dizer para quem que eu estou dizendo adeus, eu boto o dem Mann. Dem Mann. Ok? Ich sage dem Mann, eu falo ao homem, eu digo ao homem auf Wiedersehen. Adeus. Ok? Beleza. Depois, die Frau gibt dem Sohn das Geschenk. Die Frau gibt dem Sohn das Geschenk. Então vamos analisar isso aqui. Olha só. A gente tem die Frau, que é o sujeito da frase, tá? A mulher. A mulher, ela está usando o seu artigo para o nominativo, porque a função dela é nominativo. A função dela é sujeito, ok? Aí depois do verbo a gente pode ter dois tipos de declinação, acusativo e dativo. Aqui eu poderia simplesmente dizer a mulher dá o presente. A mulher dá o presente. Aí eu falaria die Frau gibt das Geschenk. Die Frau gibt das Geschenk. Beleza, eu poderia falar isso, ok? Das Geschenk, percebam que ele está no nosso acusativo. Por quê? Porque ele está depois do verbo, ok? E ele está na situação de algo. A mulher dá algo, o presente, das Geschenk, ok? No acusativo. Agora, se eu quero dizer para quem que a mulher dá o presente, para quem ela dá o presente, dem Sohn. Dem Sohn. Ao filho, para o filho. Aí eu vou usar o meu dativo, vou usar o meu artigo aqui no dativo, que é o dem para o masculino, né? Dem Sohn. Para o filho, ao filho. Então, a mulher dá o presente ao filho, ou se a gente lê na ordem do alemão, a mulher dá ao filho o presente, ok? Essa é a diferença clara. E por último, o que a gente tem? Der Vater bringt den Kindern einen Kuchen. Der Vater, o pai, tá na posição de nominativo, sujeito. Der Vater bringt den Kindern einen Kuchen. Ok? Então, o pai traz algo. Algo. O que é esse algo? Einen Kuchen. Um bolo. Ok? Isso aqui é acusativo. Agora, den Kindern significa para as crianças. Eu estou dizendo o pai traz um bolo para alguém. Para quem? Para as crianças. Beleza? Então eu vou usar aqui o meu dativo, o meu artigo no plural no dativo, ok? E lembrando que no dativo a gente coloca um Nzinho aqui no final, tá? No plural. Isso é basicamente aquilo que a gente faz. O objetivo da aula, gente, é mostrar para vocês a diferença e qual que é a lógica, ok? Qual que é a lógica
Vocês não têm que ficar decorando. Que o der, dem, born, der, tá? Não tem que ficar decorando o artigo, porque essa decoreba, ela vai te desmotivar, tá? O que importa é que tu entenda essa lógica. Entendeu a lógica? Perfeito. Decorar isso aqui vai vir com o tempo. Tu vai ver textos, tu vai ver artigos, séries, filmes, e o negócio vai começar a ficar natural. Eu nunca na minha vida decorei essa tabela aqui. Nunca decorei isso aqui. Eu aprendi, entendi a lógica, consumi conteúdo, me expus e depois que o negócio começou a consolidar, tá? E aí, se tu me perguntar hoje, preenche essa tabela aqui, eu vou preencher, de boa. Só que eu nunca peguei ela e fiquei tentando, não, der, aí eu fiquei aqui, ó, der, den, dem, der, dem, den, der, dem, den, e aí tu já buga a cabeça. Aí tá, der, das, dem, den, dem, don, dó. E aí eu me bugo mesmo, não tem como, tá? É chato mesmo, eu acho chato. E improdutivo. Como eu vou mostrar para vocês na última aula, a gente tem técnicas de memorização, tá? E como eu falei para vocês, a gente não pode pegar uma lista de coisa e ficar tentar decorando. Até pode, se tu quiser perder tempo, mas não vai ser efetivo. Se tu quiser ser efetivo, tu não pode pegar uma lista de coisa e achar que vai conseguir decorar, porque é muita informação. Muita informação, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso e tenham no coração de vocês que a gramática alemã ela é diferente, sim, do português, mas ela pode ser entendida dessa forma aqui, ela pode ser entendida de uma maneira explicativa, beleza? No primeiro momento, e aí depois vocês vão consolidando, ok? Deixa eu fazer algumas observações de pronúncia para vocês. Eu vou voltar aqui em alguns exemplos e eu vou começar a ver quais que são algumas nuances de pronúncia. Por exemplo, aqui, ó. Esse A com o trema. A gente fala die Äpfel, não die Apfel, tá? A gente fala Äpfel. Por quê? Porque esse A com trema em alemão a gente fala ok? Tem um som de E no alemão, ok? Outra diferença, vamos ver, o J. O J não tem som de junga, não é junga aqui, é junga. E perceba, eu não falo eu falo junga. Língua aqui, ó. Quando a gente fala no português a língua vai lá para trás. Faça esse movimento, né? Mas aqui a gente fala junga. Quando tem o som de N, faz assim, tá? Bota a língua no céu da boca. Ok? Outra coisa importante, esse G aqui. O G, durante toda a aula, vocês perceberam que, mesmo que tivesse G com E, eu falo G. Eu pronuncio G, eu falo Junga, não Junge, tá? Junga. Ok? Isso é importante. O som do G, sempre G. Ok? Tem alguns sons diferentes em terminação de palavra, enfim, mas são alguns detalhes de pronúncia que eu não vou ficar detalhando aqui. Ok? Aqui, ó. Der Vater. A gente fica, mas como assim Vater? Não é Vater, né? Não é. É Vater. Por quê? Porque o V, ele tem som de F, tá? Vater. E outra coisa, esse ER no final não é ER. Dependendo da região, dependendo do teu sotaque, tu pode falar EA ou A. Nesse caso eu falo Vater. Tem lugares que falam Vater. Então, não se pronuncia esse R no final, por exemplo. Tá? Vocês vão ver muitas palavras em alemão que terminam com ER. E aí, tá uma dica de pronúncia para vocês aqui. Eu teria várias outras para falar para vocês, mas a gente vai ficar aqui 3 horas falando, tá? Sobre pronúncia em alemão. Mas o objetivo dessa aula aqui não é que tu saiba o que é Auf Wiedersehen, que tu saiba o que é Geschenk. Não, o objetivo dessa aula não é ficar te botando um monte de vocabulário para dentro. Essas frases aqui servem só para o entendimento, tá? Servem só para a gente exemplificar o conceito. E o objetivo é que vocês entendam um conceito. Qual que é a moral por trás das declinações? O que é o dativo? O que é o acusativo?
que é o nominativo, para que eles servem. Tá? O objetivo é esse, explicar de uma maneira mais leve para vocês o que significa cada coisa, para que eu uso cada coisa. Então o nominativo a gente usa para sujeito, o acusativo a gente usa para o que, para algo, né? Para algo ou alguém. E o dativo é a alguém, tá? A alguém ou a alguma coisa, ok? Esse é o princípio geral. Se tu entendeu isso aqui, cara, tá excelente, tá? Esse é o princípio das declinações. Então, vendo aqui a nossa tabelona, a gente consegue entender que nominativo serve para uma coisa, acusativo serve para outra, dativo serve para outra. Todos esses artigos aqui, eles vão ser traduzidos para o português como o, a, os, as. Tudo isso aqui é o, a, os, as, ok? Tem até mais uma coluna aqui que eu não vou explicar para vocês, senão vai ficar muito longo. Mas, então seriam 16 artigos no alemão, ok? Para representar o, a, os, as. Isso que eu quero que vocês tenham no coração. Tá, beleza. O alemão é diferente do português. No português, a gente sempre usa o, a, os, as. No alemão, eu tenho 3 gêneros, e esses 3 gêneros eu vou usar o artigo dependendo do caso, dependendo da função de cada palavra, tá? E aí tu fica pensando, tá, mas Lucas, meu Deus, na hora de falar, eu não vou ficar pensando o que é sujeito, eu não vou ficar pensando qual que é a função de cada coisa. Óbvio que não, é óbvio que não. O importante é que tu entenda, aí beleza, uma vez tu entendeu, gramática é ferramenta de entendimento de lógica. Uma vez que tu entendeu isso, aí quando tu for ver ali um texto, tu vai ver, pô, mas isso aqui, ó, isso aqui eu vi antes, isso aqui faz sentido. Porque eu vi que man é masculino. E o man, nesse caso aqui, ele tá no início da frase, então ele tá der man. Aí depois tu vai ver que depois do verbo vai ter um das Kind. Aí tu vai, ah tá, isso aqui é acusativo, beleza. Mas conforme tu for vendo, tu vai parar, tu vai começar a abstrair disso. Tu vai começar a parar de olhar essa análise sintática, tu vai começar a parar de olhar essa nhaca de gramática, e tu vai começar simplesmente a entender, tá? É um processo natural que acontece, ok? E provavelmente tu que tá aprendendo alemão com a gente, provavelmente tu já aprendeu outro idioma, porque o alemão, ele é tido pela maioria das pessoas como muito difícil, mas não é. É só questão de hábito e de entender os conceitos, tá? Assim como qualquer outro idioma. Então eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque o alemão é uma língua linda e eu tenho certeza que depois dessa aula aqui, que depois dessa maratona, tu vai dar o teu primeiro passo com o pé direito para conseguir aprender um novo idioma. E se tu tá determinado a aprender, se tu quer pegar a oportunidade com as tuas mãos, agora essa semana a gente tá pilhadaço mostrando para vocês esse novo mundo dos idiomas. Se tu quer aprender, então fica comigo agora, porque o que eu vou te falar nesse momento é uma das partes mais importantes da maratona. Presta muita atenção no que vai vir agora. Aqui estão alguns alunos meus que me chamaram, tá? Eu vou botar até nos stories alguns outros. Pessoas que me chamam, que estão no meu curso e que têm me agradecido pelo progresso deles. E por que eu mostro isso? Porque vocês, ó, o Matheus aqui, ó, o Matheus que tá sempre presente, ó, o Matheus aqui em cima. O Matheus tá sempre na live falando com vocês. Então, vocês sempre me perguntam, Lucas, curso, como é que eu consigo curso? Beleza, então vamos explicar aqui. A gente tem muita demanda, como vocês podem ter percebido, né? Então, não tem como a gente deixar o curso aberto toda hora para novos alunos. Então, a gente deixa um espaço de tempo, de vários meses, entre uma turma e outra, para que a gente consiga dar conta de tanto aluno. Não é porque é online que a gente não trabalha, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que dar o suporte ao aluno, sempre, acompanhar ele, né? Então, por isso a gente dá um espaçamento de tempo. E aí, muitas pessoas me perguntaram sobre o curso, então eu vou falar resumidamente aqui sobre isso. Porque eu vou abrir essa oportunidade para vocês, e eu quero que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês o quão incrível é essa oportunidade. Porque o meu objetivo de criar o Seja Poliglota é realmente esse. É dar para vocês aquilo que eu não consegui ter. Por quê? Se tu vai para uma escola de idiomas hoje, depois dos 5 anos de curso, tu vai pagar 20 mil reais. Como assim, Lucas, 20 mil reais? Se tu pega uma mensalidade de uma escola comum, 300 reais, velho. 300 reais ao longo de um ano, vai dar quanto? Vai dar 3.600. 3.600 vezes 5 anos dá 18 mil reais. Só de mensalidade. Ainda tem
os materiais didáticos, que é tipo uns R$300 por semestre, totalizando 20 mil, tá? Nos 10 semestres. Isso aconteceu comigo várias vezes. Se eu tivesse que aprender todos os idiomas, 4 idiomas estrangeiros, ia ser R$80 mil. E tipo, 20 anos da minha vida. Então, era muito complicado pra mim, eu não tinha nada como Seja Poliglota pra me ajudar. E o objetivo de criar ele é ajudar vocês, entendeu? Então, eu quero que vocês fiquem bem claro com isso na cabeça pra entender o tamanho daquilo que eu vou dar oportunidade pra vocês participarem nos próximos dias, tá? E o pior, tipo, de investir esse dinheiro, não é nem investir o dinheiro, porque idiomas são transformadores, cara. Só que o problema disso é tu não ter resultado, é tipo, tu botar R$20 mil numa escola de idiomas, pedir pros teus pais, ou tu mesmo, se tu trabalha, botar R$20 mil pra talvez ter a possibilidade de falar mais ou menos o idioma, cara. Isso daí é muito frustrante, então, por isso que eu criei o Seja Poliglota. É uma oportunidade que eu quero dar pra vocês e que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Olha só, vocês nunca viram em nenhum outro lugar isso. Presta atenção. No Seja Poliglota, o nome do nosso curso é Universidade Poliglota. Por quê? Ah, é só para maiores de idade, Lucas? Não, óbvio que não. Eu tenho alunos dos 13 aos 60 anos, tá? Eu falo muito de menores de idade porque eles sempre me pedem, pá, Lucas, me ajuda a convencer meus pais, porque é difícil, enfim. Mas tem, tipo, alunos de todas as idades, tá? De 30, 40, 50, 60 anos. Nessa Universidade Poliglota aqui, a gente tem todos os idiomas que eu falo e que eu ensino. Inglês, francês, espanhol e alemão. Todos eles do zero ao avançado. Tudo o que tu precisa aprender do idioma, em termos de conhecimento. Tudo o que tu precisa aprender, ok? Essa aula que eu dei aqui pra vocês, em inglês a gente tem 140 aulas. Totalizando de todos os idiomas a gente tem mais de 500 aulas. Muita coisa. Então tem muita coisa, muito conteúdo que precisa ser ensinado para alguém aprender um novo idioma. Então, o que a gente tem dentro da Universidade Poliglota? 4 idiomas do zero ao avançado, tá? Com plano de estudo diário. Sempre me pediram, Lucas, como que eu faço para ter o acompanhamento, as pessoas me corrigirem, porque tu falou que era importante. Eu sempre tive essa dificuldade, porque eu não dava para pagar um professor particular todos os dias para mim, sabe? Professor particular é caro. E eu nunca tive isso, tipo, para poder fazer todos os dias, que é o correto. Então eu tinha que pagar, tipo, de tempos em tempos para talvez corrigir algumas dúvidas que eu tinha. O que eu fiz aqui para produzir para vocês é dar esse suporte para vocês, é poder, claro, não vai ser uma chamada 1 a 1 com o professor, né, porque senão seria absurdo. E justamente o meu objetivo aqui é democratizar e deixar mais acessível o acesso para vocês. Para que vocês tenham um acompanhamento diário, tá? Eu vou explicar bem direitinho para vocês como é que funciona isso. Agora tem sábado e domingo para explicar isso, mas eu vou explicar direitinho, tá? Esse acompanhamento, muito importante. Vou explicar para vocês e é por isso que eu criei, para que vocês tenham esse acompanhamento e tenham essas correções, para que vocês tenham o direcionamento que eu não tinha, que vocês continuam não tendo ao procurar conteúdos soltos na internet. Volto a repetir, não podemos ficar só com conteúdos soltos na internet, isso é um tiro no pé, só faz a gente perder tempo, ok? Sempre falo para vocês, se vocês quiserem se dedicar e seguir o método, 1 ano vocês vão estar falando bem. Isso não é uma promessa, é só um dado que eu vejo das pessoas que se dedicam e que têm resultados. Uns mais, outros menos. Ok, gente? Então, o que acontece? Quando tu entra na Universidade Poliglota, no primeiro dia de inscrições, vocês vão ter o acesso a todos os idiomas, tá? E só no primeiro dia de inscrições, ok? Eu sei que várias pessoas vão perguntar várias coisas. Ah, quanto que custa? Ah, como que funciona o suporte? Isso e aquilo. A gente vai ter um encontro só sobre isso, tá? Não se preocupem. Foquem aqui em algumas informações que eu tenho que passar para vocês. No primeiro dia, a gente vai abrir para todos os idiomas. Ou seja, tu quer aprender um idioma, tu vai fazer um investimento em um idioma e vai receber outros 3 idiomas de graça. De graça. O valor que vocês vão investir é só de só um, tá? E no primeiro dia, quem entrar vai ter os outros 3 for free, beleza? E só no primeiro dia. Depois de R$23,59, não adianta chorar. E já estou avisando para vocês. Por isso, sempre avisem os pais de vocês. Desde agora, a gente tem, até segunda-feira que vão abrir as inscrições, a gente tem até sábado, domingo e segunda. A gente tem 3 dias para vocês conversarem bem com eles, tá? Então assumam a responsabilidade de vocês. Se vocês têm 20 e poucos anos e já tenha 20 e poucos anos, 30, 50, 40, 50, e já tomaram a decisão, então se preparem para poder investir no curso. Agora, se vocês têm abaixo disso,
já chamem os pais de vocês, conversem e assumam a responsabilidade. Não é porque vocês são menores de idade que vocês não são responsáveis pelas atitudes de vocês. Tô falando assim, como amigo mesmo, tá? Assumam a responsabilidade, porque, como eu falei pra vocês, quando eu tava com 14 anos lá, eu assumi pra mim a responsabilidade de aprender um novo idioma e lá quando eu tivesse 20 e poucos anos, eu ia colher os frutos que eu colhi. Vocês têm que assumir a responsabilidade disso. Então, primeiro passo, falem com os pais de vocês, tá? Que vocês estão interessados, mostrem um projeto, enfim, isso é importante, tá? Para que chegue segunda-feira vocês consigam uma vaga. Porque das pessoas que estão interessadas aqui, já não tem mais vaga, tá? A gente não tem muitas vagas. Elas esgotam assim, velho. Tem muita demanda, porque a gente fica muitos meses sem abrir. Então, foquem para vocês conseguirem uma das vagas, ok? E, pô, me dói o coração quando vocês me chamam assim, pô, cara, eu perdi, falei pra vocês já que teve gente que me mandou áudio chorando. Enfim, é triste, mas, cara, eu não posso fazer nada porque eu prometo pra vocês. No primeiro dia, 4 idiomas. Depois, não tem mais esse bônus de 4 idiomas. Tá? Essa é a primeira coisa. Depois, acesso às aulas. Como é que funciona? A gente tem uma plataforma no computador, pode acessar. Tranquilo. No celular também tem um aplicativo, vocês vão acessar todas as aulas. Pode até assistir offline, só baixar em casa, assistir offline, em qualquer lugar. Então não tem desculpa para não aprender. Tá? Todo o conteúdo tá lá, bonitinho. Eu vou explicar muito mais nos próximos dias, tá? Senão a gente vai ficar aqui um tempão falando. Beleza? Mas o que é importante vocês saberem, tá? Última informação. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir para o público em geral. Pessoas que estão interessadas em participar. Para o público em geral, ok? Vou abrir o link para todo mundo que acompanhou a maratona. Foram mais de... Como é que... Ô, David, quantos inscritos teve? 30 mil? Cara, 30 mil inscritos, tá? Na primeira aula a gente teve, eu acho que 16 ou 15 mil visualizações. Então são muitas pessoas inscritas, tá? Então percebam, é muita gente querendo para poucas vagas, ok? O que eu vou fazer? Às 8 vai ser para o público em geral, 8 da manhã, segunda-feira. Agora, quem estiver muito interessado, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir 1 hora antes as vagas para vocês, tá? Às 7 da manhã, beleza? 7 da manhã. Para participar desse grupo de interessados e que vão receber o link 1 hora antes, o que tu tem que fazer? Minha produção, confere aqui para mim só se o link tá certinho. Ó, tá aqui embaixo, ó. Link para a lista VIP no WhatsApp. Se vocês descerem um pouquinho a descrição aqui, vai ter link para a lista VIP no WhatsApp. Vocês vão clicar, ele vai botar em algum grupo para vocês. Tem vários já sendo preenchidos aqui. Nesse momento, vê ali qual é o grupo que está sendo preenchido agora. É o 11, né? Então, esse mesmo. Então, tu vai clicar no link e ele vai te redirecionar para algum dos grupos. A gente tem vários grupos sendo enchidos, justamente porque tem muitas pessoas interessadas, tá? Então, clica no link, vai entrar no grupo, e esse grupo, ele não é interativo, a gente não vai conversar. Eu vou mandar informações importantes para vocês, porque vocês ficam me pedindo sempre, para vocês se planejarem, para vocês saberem como é que funciona, etc. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai começar a chamar vocês no privado, amanhã ou depois, tá? No privado, todo mundo, para que todo mundo tenha oportunidade de saber o que é o curso, quando que vai abrir direitinho, 7 da manhã, para quem entrar no grupo. Entrem no grupo agora, tá? Para que vocês tenham tudo bonitinho. A gente vai chamar vocês para tirar as dúvidas no 1 a 1. Eu quero ter um contato com vocês. Esse é o nosso compromisso, ter contato com vocês. Não vai ser tipo, vou jogar no grupo e um monte de gente falando, a informação se perde. Não. Vai ser fechado o grupo, tá? Fechado o grupo. E aí, a partir desse momento, a partir de amanhã, a gente vai começar a chamar cada um no privado, beleza? Para dar as informações para vocês, ok? E tirar todas as dúvidas que precisam ser tiradas. Beleza? Entendido isso, gente? A senha para o PDF eu já vou falar, relaxa aí. Ó, tá uma porrada entrando, fiquei feliz agora, gente. É um pessoal, é bastante gente entrando mesmo. Durante o dia algumas pessoas já entraram porque o link estava ali, né? Então, enfim, esse é um dos recados importantes, tá? Sobre a Universidade Poliglota. Ter essa oportunidade de aprender 4 idiomas. Ah, Lucas, mas eu não quero aprender 4 idiomas. Sim, tu vai aprender qual idioma tu quiser. E tu vai ter acesso vitalício. É vitalício o acesso. Não é tipo um curso que tu vai ter que fazer em 1 ano e depois perder o conteúdo. Justamente porque são 4 idiomas, tu vai precisar, por exemplo,
de mais tempo do que um ano, né? No primeiro idioma tu vai levar um ano, nos próximos tu vai levar mais algum tempo. Então por isso que ele é vitalício, o conteúdo é todo aberto para vocês, ok? Todo aberto o conteúdo para que vocês consigam aprender os idiomas que vocês quiserem. Só que essa oportunidade é só segunda-feira. Então não digam que eu não avisei depois, tá? É importante, ok? E esse grupo é no Whats, tá? Não é no Telegram, é no Whats. Beleza. E aí vocês me perguntam, qual que é o investimento e tal? Isso a gente vai explicar depois, tá? Eu quero sempre que todos saibam exatamente no mesmo momento para dar justiça para as pessoas, para que todos saibam ao mesmo momento e quem tomar a decisão primeiro vai conseguir uma vaga. E aí tem um mimo, né? Cadê o mimo? Cara, esse negócio aqui, ó, que eu esqueci de novo de trazer, Enfim, eu esqueci de novo de trazer, mas é o caderninho aquele com um copinho, ó. Copinho, é só o começo, seja poliglota, caderninho, canetinha, post-it. Aquilo lá, os 100 primeiros a entrarem no curso, isso acontece tipo na primeira hora, tá? Entre as 7 e as 8 já entrou. É o feedback que a gente tem nas últimas turmas que a gente abriu. Então, para conseguir ganhar um mimozinho também, vocês têm que estar no grupo VIP, ok? O grupo VIP dá a possibilidade de vocês conseguirem uma vaga, ok? Entre as 7 e as 8. Os 100 primeiros vão ganhar esse kitzinho com um caderninho com isso aqui, ok? Os 100 primeiros. Não necessariamente entre as 7 e as 8 vai entrar só 100, beleza? E a gente tem um número limitado de vagas, tá? A gente vê ali qual que foi mais ou menos o fluxo no início do dia, porque entra muita gente mesmo, e aí a gente, tem que frear, né? Porque a gente tem uma equipe de suporte que tem uma demanda e ela precisa ser cumprida, beleza? Então, a gente tem um limite, ok? Isso tem que ficar claro para vocês. Beleza. Entendido isso? E cara, olha só. Se tu estiver pensando assim, eu vou deixar pra próxima. Na próxima turma eu entro. Sinceramente eu não recomendo isso, sabe por quê? Porque olha só. O que eu te recomendo é o seguinte, dá uma refletida em tudo que eu te falei aqui durante a maratona. Avalia se tu curtiu a minha didática ou não. Se tu curtiu o pouco que tu viu sobre o método dos poliglotas, tem muito mais. O que vocês viram aqui foram 5 dias até agora. Avalia se tu já tá cansado de perder tempo em outros métodos, velho, que não funcionam. E se tu decidir que, tá cansado, se tu curtiu esse conteúdo e que faz sentido pra ti, fica de olho nessa oportunidade, entra no grupo, tá? E fica de olho, porque eu vou lançar essa oportunidade na segunda-feira, 4 idiomas pelo investimento de 1, beleza? Isso é importante, ok? E uma outra coisa, esse investimento, tu pode começar a fazer a tua matrícula na segunda-feira, tipo, tu já tá interessado, tu já tá certo que tu quer aprender novos idiomas, mas, por exemplo, cara, esse mês eu vou fazer uma cirurgia, sei lá, esse mês eu não consigo começar, não tem problema, tá? Tu pode começar o curso quando tu quiser, ok? Quando tu quiser. Por que eu falo isso? Porque demora muito tempo para eu abrir novas turmas. E aí as pessoas perdem o fluxo, perdem a intensidade, e aí demoram mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos. Quanto tempo faz que tu tá tentando aprender um novo idioma? Se tu começar agora, no final do ano, tu vai ter um nível excelente, cara. Tu já vai estar te comunicando muito bem, se tu seguir tudo que eu te falei, se tu te dedicar. Então não deixa pra depois, cara. Se tiver que adiar 1, 2 meses, não tem problema, porque eu não vou abrir daqui 1, 2 meses as turmas de novo. Vai demorar mais, bem mais. Então, entra agora, garante a tua vaga, tá? Na segunda-feira, nessa turma agora. E aí depois, quando tu precisar começar, tu vai me chamar, tu vai chamar a gente no Whats mesmo, vocês vão ter o meu contato, do Lucas. Isso vocês não veem em nenhum outro lugar também, porque eu tenho contato com vocês, velho. O Matheus ali, cara, é o cara queridaço, velho. Ele tá o tempo inteiro ali no nosso grupo, conversando, falando comigo, assim, tendo esse feedback com a gente. Porque, cara, o que me motiva é tá com vocês, velho, é ver o progresso de vocês. Então, nada mais lógico do que eu ter esse contato próximo com vocês. Vocês terem o meu WhatsApp, vocês podem me chamar, assim como toda a equipe, tá? Então, vocês não vão ver isso em outro lugar também, beleza? Isso é importante. Beleza. Amanhã, a gente vai ter
Ah, cadê o negocinho? Aqui, ó. Esse é o kit dos alunos, ó. Os aluninhos que eu queria mostrar pra vocês. Esses queridaços aqui, ó. Coisa linda. Meu Deus, que orgulho. Gente, olha só. Amanhã a gente vai ter... Opa. Amanhã a gente vai ter a nossa aula de memorização, tá? Técnicas de memorização, como aprender vocabulário massivamente através de 2 técnicas que eu tenho para passar para vocês, tá? Isso vai rolar onde? No Insta. No Insta, estejam ao vivo no Insta, porque das lives que eu fiz no Insta, é a mais cheia de conteúdo, ok? É a mais cheia de conteúdo. E domingo no Zoom eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre os próximos passos, tá? Vou falar sobre como funciona o curso, bonitinho, vou falar tudo para vocês, ok? Para que não surja nenhuma dúvida. Também vou conversar com vocês no Whats, ok? Para que não tenha nenhuma dúvida. Então é isso. Baixem o Zoom para domingo vocês estarem presentes e conseguirem conversar com a gente, conseguirem escutar quais que são todos os detalhes do curso, ok? Porque essa oportunidade aqui, ela é única e se abre apenas nessa segunda-feira e depois eu não sei quando eu vou abrir de novo. Beleza, gente? Isso é sério. É sério. Aproveite essa oportunidade porque eu queria ter tido e foi esse o motivo de eu ter criado o Seja Poliglota, ok? Agora, sobre o presente, que me perguntaram. Como que eu acesso o presente? O presente que eu preparei para vocês é o seguinte, é um livro, um PDF, que eu preparei assim com muito carinho para vocês, para as pessoas que estavam ali, né, pô, não sei o que fazer, assistiram a maratona aqui e querem ter, tipo, escritinho, bonitinho, alguns princípios que eu passei para vocês, um compilado geral de tudo isso, é um livro mesmo, vou passar para vocês, tá bom? Vou passar para vocês de presente para quem me acompanhou até aqui e quem tá a fim de aprender, ok? Vou passar esse presente lá no Telegram mais tarde, tá? Depois que eu chegar em casa ali, jantar também, eu vou passar para vocês esse PDF, tá bom? E vai ter uma senha. Essa senha eu vou colocar vou ser fluente, tudo junto, beleza? Tudo junto. Vou ser fluente, tudo junto escrito. Novamente, vou ser fluente. Eu vou falar mais 2 vezes e depois vocês não vão conseguir acessar, ok? Eu não vou escrever em lugar nenhum isso. Novamente. Só avisa aí que abriu outro grupo agora, que lotou já o 11. Ah, tá. Gente, abriu outro grupo aqui, porque lotou o 11 agora, só nesse tempo que eu tô falando. Então, vocês vão conseguir abrir. Quem não conseguiu entrar no grupo que estava aberto agora, vocês podem tentar entrar no 12, tá bom? O Join Zap não estava funcionando direitinho? Agora tá? Tá automático? Tá, beleza. Então é isso, tá, beleza. Quem não conseguiu entrar no grupo, não se preocupa, clica ali no link e agora vai estar funcionando, ok? Qualquer coisa é só me chamar, eu vou botar esse link também nas redes sociais, ok? Então show! Qual que é a palavra-chave do nosso PDF, do nosso e-book? Vou ser fluente. Anotem num papel, vou ser fluente, tudo junto, ok? É isso. Depois não adianta me pedir no direct, porque eu não vou falar, é só para quem estava aqui agora. Prometi para vocês, e eu tenho palavra, tá? Tudo minúsculo, gente, tudo minúsculo. Exatamente o que o Matheus David escreveu. Vou ser fluente, tudo juntinho, ok? Minúsculo. Show. É isso aí. Mais algum aviso, meus queridos? Tem alguma coisa para avisar aí? Ah, tá. A pergunta. Gente, agora, quando eu finalizar a live, eu peço que vocês comentem na live. Aqui que vocês estão fazendo é um chat, tá? O chat não é comentário. Vocês estão só falando ali no chat. Quando eu acabar a live, aí a live vai ficar como se fosse um vídeo no YouTube mesmo, e aí vai ter uma área de comentários. Eu quero que vocês me digam aqui qual que é a tua maior dificuldade no idioma alvo. O idioma que tu quer aprender, tá? Seja ele espanhol, francês, alemão, enfim, inglês. Qual é a tua maior dificuldade? Ah, é o verbo to be, é isso, é aquilo. Escreve pra mim que eu quero saber. Tá? É muito bom pra mim porque eu consigo planejar conteúdos pra vocês. Ok, gente? Isso é importante. As aulas dos outros idiomas, eu vou agora pegar esse vídeo já que a gente teve agora, vou cortar ele e botar nos outros idiomas também. Beleza, gente? E aí eu vou mandar o link, vocês podem acessar mais tarde as aulas dos outros idiomas que eu preparei, como eu prometido. Ok? É só clicar no site, clicar no botãozinho e fechar. Ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção. Sorteio e apoio.
o sorteio e a pose. É isso aí. Muito bem, minha equipe. Olha só. Sorteio. Fotinho. Não tá aparecendo, não tá focando. Tá, sei lá, é essa fotinha aqui, ó. Nem esquenta. É essa fotinha aqui, tá? Eu vou postar. Vocês vão comentar marcando os amigos de vocês, dizendo assim, cara, essa aula foi braba. Olha essa aula logo. Marca os amigos de vocês, como sempre, tá? E eu vou sortear um daqueles kits com um copinho bonitinho pra vocês, tá bom? Mais um presentinho pra vocês. E a pose da live de hoje, o que vai ser? Não vou... Hã? Eu vou fazer assim. Boa. Eu vou fazer assim, aqui, assim. Não, vou fazer assim, ó. Fazer assim, e vocês vão tirar um print, e aí vocês vão botar a bandeirinha do idioma ou dos idiomas que vocês querem aprender, ok? E qual que é a hashtag? Hashtag... Hashtag vou ser fluente. Mas essa é a senha. Vamos deixar uma mensagem subliminar, eles não vão saber. Enfim. Hashtag vou ser fluente, ok? E bota aqui, ó. Vou sorrir agora. Pose. E aí vocês botam a bandeirinha, tá? 1, 2, 3 e... Deu? Beleza, então. Ó, tiraram o print, botem a bandeirinha, me marquem. Hashtag vou ser fluente. E é isso, meus queridos. Mais alguma coisa? Então é isso. Muito obrigado pela atenção, tamo junto e é só o começo. Comecei a fazer o curso em junho. Eu tô nem há 4 meses exatamente assim e eu já senti uma diferença muito grande, bem absurda. Eu sou muito grata ao Lucas, tá oferecendo uma oportunidade maravilhosa pra gente. Muito grata por estar participando dessa oportunidade, por poder participar das aulas, ser uma aluna do curso Seja Poliglota, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Essa é um pouco da minha história. Let's start again. See you later. Em relação a coisas que falar outros idiomas trouxe pra mim, principalmente em relação a viagens, que eu e minha família a gente gosta muito de viajar, eu não consigo nem contar nos dedos quantas vezes eu já saí de diversos perrengues em viagens porque eu sabia falar inglês. Também em relação a intercâmbio, que eu já fiz pela universidade e eu não tive medo de aplicar porque eu sabia que eu ia ter capacidade de me comunicar bem. Falar idiomas é se conectar com pessoas, é conhecer histórias, é fazer amigos de lugares completamente diferentes do seu, que tem vivências diferentes da sua. É essa troca, sabe? Isso eu não troco por nada, por isso que eu quero continuar aprendendo muito mais idiomas quando eu conseguir. Lucas is really great, a really great guy. He helps us. You can talk to Lucas. I mean, that's a big difference. There are a lot of courses that you're not able to talk directly to the person, you know. But Lucas, he's kind of always there. He answers you. He does a lot of things to help you to achieve your goals. I think that's really great. I'm learning a lot of things about German. I thought that it was going to be impossible because German is a lot of different from every language that we know. It's 100% different. And I was kind of, oh my God, look at these words. I'm never gonna know what they mean. Lucas kind of teaches us how we can understand everything in a simple way, in an understandable way. O mais incrível é que toda vez que eu sento para me concentrar, para estudar, eu lembro do Lucas, eu lembro dos vídeos dele, eu lembro da Semana Seja Poliglota e me dá uma alegria muito grande no coração, porque o Lucas, ele fez com que eu despertasse os meus sonhos, ele fez com que eu pudesse sentir que todos aqueles sonhos são possíveis de ser concretizados e que só depende de mim e depende do esforço que eu vou empreender nisso. E o melhor, o Lucas, ele conseguiu promover um encontro de muitas pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma intenção, que querem estar ali aprendendo idiomas, que são pessoas que ajudam umas às outras a construir, a consolidar, a identificar, a tirar dúvidas de qualquer coisa que sejam necessárias. São pessoas que tanto estão no mesmo caminho, no mesmo objetivo, na mesma direção, que foi possível, inclusive, construir o meu primeiro clube de conversação em inglês. E hoje nós temos várias pessoas que participam dele, que estão felizes por conseguir testar os conhecimentos, testar o vocabulário que já adquiriram, testar a construção de sentenças, desde mais simples às mais complexas, testar a construção de textos, tudo isso falando, participando de um mesmo projeto, de um mesmo ideal. O Lucas, ele foi fundamental para a construção, para a realização, para a formação de um sonho. Muito obrigada, Lucas.
O que a gente tem que se pensar realmente é o quão longe você quer chegar. Até mesmo durante o seu aprendizado, você já pode ir aplicando aquilo em uma vaga de emprego. Você tem que traçar uma meta, falar com pessoas do mundo, conseguir um cargo, conseguir um trabalho, uma empresa melhor, viajar para fora, morar fora, trabalhar fora. As suas possibilidades são tão grandes que realmente qualquer tipo de investimento nesse sentido, aquilo realmente vai gerar uma certa dúvida, vai gerar certo medo, mas o que a gente tem que pensar realmente, que foi o que eu pensei sempre, foi até onde eu estou disposto a mudar a minha história, a mudar a minha vida.